Oração é a mesma coisa que frase verbal. É uma frase que tem verbo. Gosto de futebol, não de peteca. Oração 1, gosto de futebol. Oração 2, não de peteca. Essa vírgula aqui está marcando a elipse do verbo. Elidir, fazer elipse, esconder, é a mesma coisa. Normalmente há uma regra que diz que quando se faz a elipse de um verbo, se usa vírgula. A elipse, para não repetir, tem um nome específico de zeugma. Zeugma é um tipo de elipse para não repetir. Então aqui eu tenho uma vírgula marcando elipse ou marcando zeugma. Mas eu tenho duas orações. O verbo pode não estar escrito. Entendido? Pode estar subentendido. A oração tem sempre verbo expresso. Isso é uma afirmação correta? Sim ou não? Não, está errada. A oração tem sempre sentido completo. Sim ou não? Não. O que tem sentido completo? O período, né? A muralha da China era um periodós. Percebeu? Só que não era na Grécia, então não se chamava periodós. Mas o grego que passava na China ia falar que era. Período tem sempre sentido completo. Certo? Certo. A oração tem sempre verbo. Certo? Pode ser subentendido ou expresso. A oração é um sintagma. Certo ou errado? Sintagmas é muito simples, muito fácil. O exército grego era muito organizado. Vocês já viram aquele filme 300? Né? Esparta, né? Eles eram muito organizados e eles eram divididos, né, em falanges. Cada falange era subdividida em sintagmas. Mas se você pegar o sentido de falange que nós temos, esses dedos não têm falanges? Hein? Falange, falanginha, falangeta? Tem ou não tem? Então o exército, o sintagma, né? Olha só, o sintagma é uma junção de dois pedaços para funcionar. É uma articulação. Isso que você está vendo no meu dedo aqui, ó, é articulação. Eu mostro que esse dedo aqui é um sintagma. Percebeu? É um sintagma. Ele tem na realidade 3 articulações. Ó. Falou? Eu posso subdividir e dizer que a mão é um sintagma, se eu for maior. Então ela tem várias articulações que são os dedos. Os dedos têm articulações que são sintagmas. Percebeu? Sintagma significa elemento que se articula. Então ele tem que ter, no mínimo, 2 elementos, o sintagma. Falou ou não? Vamos entender bem claramente isso. A oração é um sintagma. Divisão, sintagma é uma divisão da falange grega. Ela significa uma combinação, uma composição, uma articulação. Ficou claro isso? Sim ou não? Pois bem, as orações são sintagmas. Isso aqui é uma oração, não é? Ela se articula como? Eu tenho 2 sintagmas nessa oração. Tem um sintagma nominal, que se chama sujeito, e o sintagma verbal, que se chama também predicado. Tá? Até aí está claro, não está? Muito bem. Se eu pegar só esse sintagma nominal, eu percebo que ele é um outro sintagma, ele tem outra articulação. 2 articulações. Um artigo combinando com um substantivo. Isso é um sintagma. Se eu pegar só esse elemento, ele é um sintagma? Ele está articulando 2 coisas.
o feminino e o plural. Esse A mostra que é feminino e o S mostra que é plural. É mais um sintagma. Percebeu ou não? Então, o sintagma é a articulação. Ela pode estar no grande como pode estar no pequenininho. Tudo bem? Período. Nós já vimos que período, né? Bom, chegou. Ela o viu, disseram que ela só fingiu não vê-lo. Ele perguntou se ela... Só responderam que ela fora convidada. Você não tem um contexto maior para entender tudo isso, mas já deu para você perceber que é um enunciado comunicativo. Não é verdade? Muito bem. Quantos períodos eu tenho aqui? Chegou. Isso tem sentido completo? Tem. Essa pontuação final aí está mostrando que aqui termina um período. Mas o que mostra mesmo, muitas vezes, o que mostra o término do período não é a pontuação. É a letra maiúscula que vem depois. A letra maiúscula é que diz que esse período terminou. Perceberam ou não? Então aqui termina um período, chegou. Ela o viu, é outro período. Disseram que ela só fingiu não vê-lo, outro período. Ele perguntou se ela... Olha quantas coisas você pode deduzir desse se ela... Não é verdade? O emissor não quis terminar a frase para deixar o receptor preencher com a sua criatividade. Mas aqui terminou um período. Por que terminou um período? Porque começa aqui com letra maiúscula. Perceberam ou não? Só responderam que ela fora convidada. Ali você teve umas reticências marcando o final de período. Aqui você tem reticências no meio do período. Isso aqui não é final de período porque começou com letra minúscula. Entendido ou não? Falou? Bom. Então, período pressupõe um enunciado completo. Vocês concordam? Sim ou não? Sim. Ele é definido sempre pela pontuação final. Nem sempre. É ou não é? Errado. Tem uma ou mais orações. Sim ou não? Sim. Período composto tem mais de uma oração. Certo. Fim de período se marca com ponto. Pode ser ponto final, exclamação, reticências, interrogação. Certo? Certo.